Recordações da mediunidade. Complexos psíquicos, parte B. Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme. Seria como lecionar-lhe os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães zelosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos, trabalho preparatório quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores no verdadeiro estado espiritual que ele ainda não conhecia, nem podia viver, dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Esse serviço, porém, seria antes realizado em corpo astral, durante transes de desdobramento e como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente, durante conversações amistosas ou em aulas para as mais afins, e não com sutilezas transcendentes, como na maioria das sessões mediúnicas terrenas. Não me atemorizei, porém, pois tudo me parecia natural. E lembro-me ainda de que da primeira vez que me defrontei com a entidade em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me fora confiada, passou-se o seguinte: "Bom dia, Pedrinho. Como tem passado você?" exclamei, saudando a entidade. É de notar que as cenas que se seguirão se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético, ou o que quer que seja, era profundo, estando o cérebro já descansado das impressões do dia e isento, portanto, de interferências. No entanto, jamais presenciei escuridão. Sentia-me, ao contrário, alumiada, como que pela claridade do plenúlio, o que faz supor tratar-se da luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passava pela madrugada. Sentindo que era dia, esquecendo-me de que ali me encontrava graças a importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com um muito humano bom dia, dando-lhe ainda diminutivo para o nome, pois, com efeito, é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivos para os seus nomes, o que, aos desencarnados de situação sofrível, pelo menos, sensibiliza sempre, mas não me atrevendo a tais liberdades com as entidades protetoras. Ouvindo o cumprimento, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha, daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças ou levavam pequenas dádivas que o auxiliassem na sua miséria, e respondeu sem deixar de pelejar com o amarrilho das ervilhas. Bom dia, sinhá. Vai-se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, sinhá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. É que vejo que você não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim, quer que eu o ajude a amarrar as ervilhas às estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições. E assim você se cansará cada vez mais, respondi, observando que ele gostava de se sentir mártir e a fim de cativar a sua confiança antes de mais nada. Ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. O que não deixava dúvidas era que as minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ordens vibratórias que dele se distendiam. E eu vi o terreno tal como fora no outro tempo, enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de taquara pareciam tão sólidas ao meu contato
como se tratasse efetivamente de realizações terrenas. A tira de Imbira, inclusive, que eu ouvi estalar o ser, por um de nós dois, sacudida para amarrá-las aos arbustos. Seguiu-se conversação amistosa, por assim dizer, diária, durante cerca de 2 meses. Na maioria das ocasiões em que assim conversávamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Em transes como esse, as lembranças se conservam intermitentes e muita coisa se esvai ao despertar do mesmo. Só mais tarde retornam vivas as lembranças do que foi vivido e retornam pelos canais da intuição, acionadas pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que, chorando, Pedrinho se queixava amargamente de uma pessoa, um homem que muito prejudicara, chamando-o frequentemente pelo nome de seu Romano, e ao qual responsabilizava pela miséria em que se encontrava. Não raro, durante esses colóquios espirituais, eu me via sentada sobre um caixote velho, ao lado do meu pupilo, no quintal, ouvindo-o relatar os próprios infortúnios, enquanto igualmente, sentado, chorava e ouvia, depois as lições de instrução evangélica e rudimentos da doutrina espírita sobre a vida de além-túmulo, que eu lhe transmitia, o único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava então da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor, que nele confia, ou da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados. Assim, levantando a esperança no seu coração e contando-lhe histórias educativas, nas quais Jesus aparecia no esplendor de sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. Pedrinho era qual criança dispondo de pequenas capacidades de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de forças de penetração para outra forma de esclarecimento. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus nos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizera outrora, também certamente estenderiam sobre ele sua mão protetora, a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava para os seus diversos males. Falava das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento, da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar intencionalmente a atenção dispensada pelo Mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que o haviam perseguido. Certa vez, exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento: "Ah, sinhá, se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também?" O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre não nos abandonou. E estou certa de que há de curar também a sua doença. A sua cura já começou, meu irmãozinho, e dentro em breve você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. De outra feita, porque eu lhe apresentasse explicações sobre o fenômeno da morte, garantindo que nossa alma continuaria a viver para progredir sempre para Deus e jamais se aniquilando em paragens infernais, riu-se com alegria e declarou: "Deus permita que seja assim mesmo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando morrer."
As intuições que me eram fornecidas não lhe aconselhavam a surpreendê-lo com a notícia chocante de que ele próprio já não era um homem, e sim um habitante do além. Seria talvez cedo, dado o atraso mental em que permanecia e os múltiplos prejuízos daí derivados. O esclarecimento ele o receberia mais tarde, por normas naturais, no momento que lhe fosse possível gravitar para o plano atmosférico menos denso que aquele em que na realidade estava vivendo. Pedrinho gostava das histórias evangélicas e costumava rir-se encantado ao ouvir que o samaritano passava pela estrada que ia de Jerusalém a Jericó e socorria o infeliz ferido pelos salteadores ao narrar-lhe a parábola do bom samaritano. E lembro-me ainda da satisfação com que ouvia a comovente história do filho pródigo, perdoado pelo pai depois de tantas peripécias sofridas, da aparição de Jesus a Maria de Magdala e dos apóstolos depois do Calvário, da conversão de Saulo e outros tantos passos que a inspiração me trazia como recurso para uma adaptação da sua mente às coisas suaves e superiores que lhe pudessem elevar as vibrações. Notava, ao demais, que o paciente se ia afeiçoando a mim e confiando em minha palavra, sensibilizado e atraído pelo trato afetuoso que eu lhe dispensava. Às vezes chorava, queixando-se de terríveis dores e ardências nos rins, no fígado e no estômago, que o impossibilitavam de alimentar-se. Até que um dia lhe perguntei, segurando a haste de um pé de ervilha para que ele o atasse à estaca da taquara. Quer um médico para se consultar, Pedrinho? Essa doença não vale nada, isso é apenas o seu pensamento, que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. Contudo, ainda assim, você precisa de certo tratamento para a enfermidade da alma, pois é a sua alma que está doente. Será melhor você ir para um hospital, porque lá haverá conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos, e tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada num hospital muito bom que eu conheço. Mas, respondeu interessado, não compreendendo o meu intuito, que quer afastá-lo daquele ambiente, ao mesmo tempo proporcionando-lhe ensejo de melhoras espirituais. Eu quero ir para um hospital, sim. A questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas. Não posso ir porque, além de tudo, preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa. Não posso continuar nessa miséria. Ora, em primeiro lugar está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar. Eu tomarei conta de tudo para você, pode ir. Acaso você não confia em mim? Pois, conforme você sabe, eu também gosto de galinhas, até já possuí grande criação de galinhas e também gosto de tratar de plantas. Esse serviço de persuasão, porém, nem foi rápido nem fácil. Levou cerca de 2 meses de dedicação e coragem, enquanto o meu parente C era submetido a tratamento rigoroso de passes a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo mental e fisicamente a fim de resistir ao delicado complexo. E todo aquele trabalho requeria de mim inteiro senso de responsabilidade, visto que me fora confiado por uma entidade espiritual de categoria elevada, que respeito e amo pelo muito que me tem amado e servido. Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem o que a tentativa seria nula e eu não corresponderia à confiança nem ao desejo dos amigos espirituais, e tampouco
ao dever para com o Evangelho. Não raro, ouvia que Charles me animava. Ama-o, disse sussurrante. Trata-o com alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão, credor do teu desvelo. Perguntar-se-á, no entanto, por que não foi a entidade Pedro retirada do ambiente de C pelo poder dos dois abnegados guias espirituais que orientam o trabalho, como fora retirada a entidade suicida Adão? A essa pergunta, responderei que, em primeiro lugar, cumpre ao obreiro do Senhor obedecer aos seus dirigentes espirituais, executando as tarefas que lhe foram confiadas, e não tergiversar. O mundo espiritual é complexo, as leis que o regem e as circunstâncias da vida muito elásticas e também complexas, e longe estamos de conhecê-lo em sua verdadeira estrutura para ousarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Complexas serão, por isso mesmo, as circunstâncias dos casos a tratar, e ignorando a razão por que recebemos uma incumbência e não outra qualquer. O que nos cumpre é obedecer às orientações recebidas e nos alegrarmos com a honra que, do invisível, recebemos de trabalhar servindo a causa da fraternidade. Em segundo lugar, lembrarei que um suicida, presa de terríveis descontroles vibratórios, será a aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada, que sofre e se enfraquece por este ou aquele motivo, do que uma pobre alma singela e ignorante, mas incapaz do mal voluntariamente, pois o primeiro poderia induzir ao suicídio, mesmo sem o desejar, aquele a quem influencia, ao passo que o segundo, tão necessitado de socorro, talvez ainda mais necessitado que o próprio a quem assedia, estará em melhores condições para receber o esclarecimento necessário para se retirar voluntariamente e não ser expulso ou retirado sob coação. Ao demais, um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não possui nem mesmo a condição para compreender advertências doutrinárias. É um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis, sem noção de senso nem serenidade para refletir e valer-se da própria vontade, razão pela qual será removido do local onde se encontrar, o mais das vezes, a revelia de si mesmo. Entre mentes, eu continuava no labor de evangelização e esclarecimentos da entidade Pedro, preparando-o quanto possível para a adaptação à vida do espírito. Já agora à noite, durante o expediente psicográfico religiosamente executado diariamente, era-me dado ler temas espíritas a par dos evangélicos e convidava-o a se aproximar de mim para ouvir a leitura, pois sabia-o perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se nos labores da horta. E muitas vezes vi-o ao meu lado, neste mesmo aposento onde estas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas instrutivas e consoladoras. E certa vez à noite, estando eu a exercitar a Sonata ao Luar, de Beethoven, ao piano, fui surpreendida com a presença do mesmo Pedrinho. Sentava-se numa cadeira de braços, próximo ao piano, como qualquer ser humano, e com as mesmas vestes rotas e maculadas de terra, o rosto apoiado na mão, ouvia a música com enternecimento e chorava, acrescentando que jamais em toda a sua vida ouvira melodia tão linda e agradável como essa. Ele era como o filho desamparado e necessitado,
confiado pelo Consolador ao meu cuidado maternal para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho, iniciando que seria como renascimento para fases novas na sua existência de espírito em luta pela evolução. Aliás, tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamada a tais exercícios transcendentes, e dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destaca-se um citado no volume Devassando o Invisível, e que o leitor certamente ainda não esqueceu, ou seja, aquele cognominado beletrista pelo singular fato de desejar o anonimato, negando-se a tomar mesmo um pseudônimo. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, momentos que, segundo parece, favorecem o intercâmbio com os espíritos dos mortos em geral, recebi a visita de um dos nossos bons amigos espirituais, o qual, muito afim com o próprio C, por particularidades psíquicas ainda não esclarecidas, afirma chamar-se José Evangelista, ter sido homem de cor quando encarnado e escravo de descendência africana no Brasil, ao tempo da monarquia. Muito inteligente, mesmo culto, esse espírito conservou-se um enigma para mim durante algum tempo, pois somente nos 2 últimos anos me foi dado conhecer os motivos pelos quais se apresentava senhor de tanta cultura. É, no entanto, grande trabalhador e frequentemente se comunica em nosso núcleo espírita, trabalhando dedicadamente a bem do próximo. Às vezes, mesmo sob a direção de mentores mais elevados, não obstante possuir métodos particulares para agir no serviço da fraternidade, pois, como ha sido esclarecido, a lei da fraternidade universal faculta liberdade de métodos aos seus obreiros, desde que os princípios da mesma sejam observados. O espírito José Evangelista, no entanto, em se afirmando ex-escravo no Brasil, não apresentava complexos conservados do estado de encarnação. Por isso que se exprimia naturalmente, sem o palavreado da raça, senão em estilo clássico, pelo menos de modo natural, embora fácil. Afeiçoado igualmente a mim, na noite acima citada, tornou-se visível e fez-se compreender, sussurrando ao meu entendimento. Recebi ordens de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Ele se encontra já bastante melhor do desajustamento em que teimava conservar-se, e, portanto, apto a compreender alguma coisa, porque mais serenado está o seu coração das amarguras que o oprimiam. De outro modo, ele vem prejudicando-se com a sua presença, e a injustiça manda que o afastemos agora com um pouco mais de pressa, uma vez que melhorou bastante. Com muita satisfação, meu irmão, aceito seus préstimos, porquanto retirar daqui o nosso paciente realmente não me será possível, senão apenas confortá-lo, ajudando-o a serenar as revoltas do coração e a voltar-se para Deus a fim de progredir. Respondi reanimada com a presença do excelente servo do bem. João Evangelista apresentava-se de roupagens brancas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito, visto que sua mente se fixara nesse estado da última existência carnal. Era-lhe grata a existência de escravo que fora, e por essa razão continuava com aquela cor por livre vontade, pois o perispírito é indene de tais convenções físicas, conforme rezam os códigos da revelação espírita. Na mesma noite, retirando-me facilmente do fardo carnal, conforme vinha acontecendo frequentemente, fui surpreendida com outras confidências de Pedrinho, e delas me recordo com tanta precisão como se as recebera neste momento,
não obstante os 7 anos decorridos. Elas, porém, as confidências, foram espontâneas. Nada perguntei, não as provoquei nem incentivei, nem mesmo sequer as desejei. Mas, uma vez externadas, aceitei-as e aqui as transcrevo, tais como foram reveladas, por entender que o intercâmbio com o além-túmulo é precioso ensinamento para nós, por apresentarem lições expressivas e impressionantes da vida. Visto que também, com as ilustrações conferidas pelos espíritos sofredores, e não somente com os instrumentos de ordem elevada, aprendemos as grandes teses que nos reeducarão o caráter, pois que os primeiros como que nos facultam lições práticas para corrigirem nossa conduta diária.